Boa noite, pessoal. Uma noite encantadora para todo mundo. Eu espero que vocês estejam todos bem, com saúde em casa. Estou começando a nossa transmissão tradicional de terça-feira, aproveitando para agradecer e fazendo um esquenta. Hoje a gente vai ter uma conversa mais do que especial com uma pessoa encantadora que é uma grande... inclusive ela já está aqui, deixa eu colocar ela na conversa, que aí eu já introduzo ela aqui e ela vai vendo aqui a nossa conversa acontecendo. Tá bom. Com certeza, você que está numa idade querendo aprender um pouco mais sobre ciência, conhece essa pessoa. Afinal, nós somos a ciência, acreditamos de verdade que a ciência pode mudar a vida das pessoas em vários aspectos. Através da comunicação, a gente consegue atingir diversos públicos, e esses públicos, aprendendo com a gente, eles conseguem melhorar o seu dia a dia, porque, afinal de contas, eu costumo sempre dizer, e eu acho que vale cada vez mais dizer isso, que um povo sem cultura científica é um povo doente, né? Então, você tem que saber a importância dos procedimentos científicos, da metodologia científica em geral, para poder se virar no dia a dia, e em tempos tão complicados como esses que a gente vem vivendo agora, de pandemia, é muito importante você ter como se organizar, né? Então, deixa eu ver aqui se a Rafa já entrou. Aqui. Adicionando. Tá aguardando, conectando. A nossa convidada de hoje é muito bacana. Ela tem um canal que todo mundo conhece, que é uma mulher que faz ciência. Obrigado, Senhor! Mulher e ciência. Tem tudo a ver. Aliás, cada vez mais a gente faz força e pede para que as mulheres se interessem pela ciência. Ela não está conectando. Rafa, se você tiver com o WhatsApp aberto, essas coisas, ele dá uma bugada aí. Então, aí vê se está ligado. Aí você saindo do WhatsApp, ele entra. Tá? O nome dela é Rafaela Lima. Ela é professora de ciências da rede pública e privada do Rio de Janeiro. Ela é super conhecida porque ela é criadora do canal Mais Ciência no YouTube. Tem quase 130 mil inscritos. Gente, na boa. Eu estou muito empolgado com a nossa conversa. Mas deixa eu ver aqui. Ela está conectando ainda. Ela entrou aqui de novo. Peraí. Adicionando. Vamos ver se agora vai, que a internet pode nos passar uma rasteira, porque, afinal de contas, a audiência nossa é gigantesca. E ela é fera. O fã-clube da Rafa já está começando a se manifestar aqui. Já ela entra. Pessoal, queria aproveitar esse momento, enquanto a Rafa não consegue se conectar com a gente, para pedir para que vocês sigam as nossas redes, compartilhem nossos conteúdos. Nós somos a ciência. É muito importante vocês realizarem esse ato, porque, afinal de contas, se a gente cria um conteúdo que faz sentido, que tem interesse público, quanto mais compartilhado, mais vocês derem uma curtida aí. Agora sim! Agora foi! Não tá dificuldade. Isso aí. Demorou. Olá, pessoal! Olá! Tudo bem? Obrigado por encantar a nossa noite com a sua beleza tão exuberante. Imagina! Eu estava falando aqui... Obrigado aí aos amigos que vão aparecendo, né? Vamos trocar aí, né? Esse tema importante. É um prazer estar aqui. Dizem que quem passou pela pandemia e não fez uma live não passou direito. Então, eu tô participando. Na verdade, olha só, o professor do Cid já entrou também, que ele fez uma live com a gente, ele é um super influenciador digital, que eu vou te apresentar depois, do Rafa. Primeiro, eu queria te agradecer publicamente por você ter gravado o vídeo do Nós Somos a Ciência, né? Queria que você comentasse um pouquinho dessa experiência e como chegou esse convite até você e por que você resolveu participar. É importante o pessoal saber. Sim. A gente, no momento que a gente está, né, um momento de pandemia, foi um momento que a ciência estava meio esquecida e, de repente, ela voltou para um foco. Porque quando a gente trata de vírus, de doença, de prevenção, são temas que são tratados lá nas aulas de ciências, de biologia, e que foram ficando aí pelo caminho. E, de repente, foi necessário relembrar, né? Foi necessário relembrar como funciona o sistema respiratório para entender uma explicação. Então, eu vi, né, a importância de vários
atores da ciência, seja professor, divulgador, um cientista, estarem abertos para se explicar, para mostrar o que tem sido feito, né? E essa proposta, né, do Nós Somos a Ciência, de reunir uma série de mulheres que trabalham com ciência, uma série de homens, e que eles pudessem estar ali se posicionando e falando, olha, é importante, a ciência ela está no dia a dia e vamos conhecer mais, né? E esse convite chegou por uma grande amiga, que é a Lê Passini. A Lê Passini, ela é astrofísica, né? Ela fazia doutorado, eu estava na graduação na UERJ. Então, assim, ela é uma mulher que é uma super referência, né? Para mim, de ser humano, de mulher, de mãe, de esposa, e abraçando aí a pesquisa dos doutorados. Então, assim, tenho muita admiração e ela que me convidou, né? Eu falei assim, ó, eu não sou não sou mais, né? Uma cientista de laboratório, né? Agora eu estou aqui na outra ponta, tentando facilitar ao máximo desse conhecimento, transpor esse conhecimento para adolescentes e jovens, mas é um prazer dizer que eu faço parte, né? Ah, obrigado. A gente também se sente muito lisonjeado. Aliás, aquele vídeo a gente gravou, ele tem 1 minuto e ele chegou a mais de 150 mil pessoas, assim. Então foi um Verdade. boom, assim. Você sabe como que é isso. Eu sei que você tem É. muitos milhares de seguidores, mas assim, por uma iniciativa que começou do zero, para a gente foi extremamente gratificante. Bom, o tema da nossa live de hoje é muito instigador, porque fala dos professores roteiristas, né? E a alfabetização Verdade. científica. Bom, o tema é comprido, com palavras pomposas, mas, na verdade, eu queria que você A gente vai falasse, simplificar, né? vai simplificar. Aliás, a comunicação científica, que é isso que a gente está fazendo agora, né? Falando um pouco de ciência, da nossa experiência como docente, como professor, ela tem que ser facilitada sempre. Não adianta nada eu Total. ficar aqui na minha pose, usar termos técnicos e comunicar com você questões que, quando você vai entender, a população em geral não entende. Eu uso muito Com a comparação. certeza, com Eu certeza. uso, E eu acho que essa é uma crítica que as comunidades científicas, que a universidade, ela se autoanalisou. A gente ficou aqui produzindo conteúdo e a gente não chegou tanto lá na outra ponta. Tanto é que ano passado, quando a universidade começou a sofrer uma série de críticas, ela não teve tanto apoio da população, porque a população não sabia o que ela estava fazendo, né? Eu estive no encontro de divulgadores científicos no Jardim Botânico, que eu sou aqui do Rio, e aí com nada. E aí, com vários amigos ali, com o Slow, Felipe Heine, com a Juju, que trabalha com matemática, né, matemanica, e falando isso para os pesquisadores, né? Quem é que está facilitando esse conteúdo? Se a comunicação ela se entende, né? É necessário que o outro entenda, você tem que se fazer entender, senão a gente não se comunicou. Então é isso, né? A gente tem que se fazer entender, né? Não é à toa que quando falam que eu sou uma boa professora, o que eles estão falando é o que você fala, eu entendo. Então a gente precisa se fazer entender na vida e na nossa área aqui agora, né, da ciência também. Com certeza. Até fiz recentemente. As lives vão vindo na minha cabeça cada vez que converso com uma pessoa e eu tenho a imensa satisfação de aprender um pouquinho, né? Tem live que eu não consigo nem Com falar. certeza. Acho que a de hoje vai ser uma dessas, porque eu te admiro Ah, bastante e significa que a você vai pessoa falar. fala muito. Não, não é isso. É porque, assim, quando eu estou com pessoas que conseguem extrapolar, assim, a questão do tema em si, conseguem falar mais, eu gosto muito de ouvir porque eu vou aprendendo. Recentemente, eu fiz Verdade. 2 lives que têm a ver com isso que a gente está falando. A primeira foi quando eu provoquei a Márcia Barbosa, que eu acho que você conhece, ela é professora da Federal do Rio Grande do Sul, Máximo. Márcia, um beijo Sim. para você. Ela é a rainha aí do Para Mulheres na Ciência. Né? Exatamente, eu tenho muito Eu tive orgulho de com ter ela contato no com ela. prêmio no ano passado. Teve a E L'Oréal para a premiação, né? E ela estava lá. Exatamente. E a Mariana Varela. E a gente discutiu naquela ocasião. A Mariana é editora-chefe do portal do Drauzio Varela, então é uma pessoa também que está aí comunicando ciência como nunca, ainda mais nesses tempos, né? E uma das discussões foi como a gente conseguia chegar à população, né? E eu provoquei essa discussão porque eu sei que são duas acadêmicas que têm muitos trabalhos científicos publicados com relevância internacional
E a minha preocupação era tentar fazer a simplificação do que eu queria dizer. Então, naquele contexto, a gente chegou à seguinte conclusão, que a comunicação ela só é efetiva, reforçando o que você disse, quando a gente faz o outro entender, não quando a gente fala, porque falar todo mundo fala. Agora, fazer com que o outro entenda, aí é um outro passo. E eu gosto de repetir sempre isso, que tem um quesito a mais, que quando você faz a outra pessoa entender e ainda coloca uma complexidade que a ciência traz, porque você precisa de um conhecimento técnico específico para tratar daquele assunto, você dá um passo extra. Então, essa é a dificuldade que a academia deveria discutir. Eu sou formado em física pela USP, né? E na USP, os professores são obrigados a dar aula para os alunos. Por quê? Se ele não der aula, ele não pode fazer pesquisa. Então, faz parte do complemento universitário deles dar aula. E tem, às vezes, chama má vontade impressionante. Sim, né? E que essa questão, né? A proposta é interessante. Olha, você precisa dar aula, porque eu estou forçando você a não só produzir o conhecimento, como passar isso adiante. Mas o que a gente acaba vendo em muitos ambientes é justamente por a pessoa ou não ter um perfil, ou não ter aquilo como objetivo, ela acaba sendo uma ledora de slide, né? Ou apenas uma ledora de vamos ler aqui um texto, todo mundo junto. E aí ela não consegue, de fato, se comunicar, né? Ela não consegue ser o que a gente fala, eu preciso usar a didática, eu preciso trazer exemplos, eu preciso simplificar, né? Muitas vezes a pessoa não entende de uma forma, eu vou ter que falar de uma outra forma para eu ser entendida. E eu consigo fazer isso, né? É esse o desafio, né? Você consegue só estar na bancada fazendo isso, ou você consegue transpor isso aí e explicar para que a sua avó, para que a sua vizinha, que não faz faculdade, que ela entenda, né? Um pouco. Ela não vai entender o detalhe do sequenciamento do genoma, mas que ela entenda um pouco, né? Do que é feito, né? Do que é feito e a importância da cidadania. Agora, me diz uma coisa. Já toca aí na alfabetização científica, né? Que é o nosso tema. É isso que eu ia puxar esse tema agora. Rafa, me diz uma coisa. Como você se descobriu para o YouTube, que é o seu canal, o canal Mais Ciência, né? Que todo mundo recomendo, aliás. Mais Ciência. Mais Ciências. Porque você tem um sotaque carioca, é muito mais bonito que o meu, né? Então, eu tenho esse negócio assim na boca, aparelho. Então... É igual quando o pessoal vai falar ciência show. Aí eu fico também assim, corrigindo, é ciência em show, que é o caso da minha origem inicial. Me diz uma coisa, quando você se descobriu para esse universo e como era construir um roteiro, como é construir um roteiro para esse seu tipo de trabalho com a internet e como é construir um roteiro para se dar aula? Tem muita diferença? Bem, eu me descobri para a internet, né? Para produzir conteúdo na internet. Eu estou desde setembro de 2015. Eu comecei a gravar uns vídeos no ambiente escolar para os meus alunos e eu percebi que eu tinha muita facilidade de me comunicar, mesmo com o nada ali, com a tela, sem ter ninguém, né? E eu via que outros colegas falavam que, gente, eu não consigo, eu fico travada. Então, gente, para mim é tão fácil também. Se é fácil, eu tenho que usar essa facilidade para facilitar a vida dos meus alunos. Qual era a minha ideia, né? Eu sempre trabalhei, então, né, 2015 eu já trabalhava na rede pública e na rede privada. Então, eu tenho 2 matrículas na rede pública e na rede privada. E eu pensei de fazer vídeos simplificados, como uma revisão, para alcançar os meus alunos como material didático. Porque muitas vezes a gente tinha aquela situação de, tem livro, não tem livro para todo mundo. Aí eles me vinham com aquela história, eu não consigo estudar porque eu não tenho material. Aí eu, então agora eu vou te pegar, então não vai ter jeito. Eu vou fazer uma revisão, vou fazer uma aula resumida com os principais pontos que você precisa entender e eu vou colocar na internet. E aí você não vai ter jeito, né? Você não vai me escapar. Mas aí eu descobri, na verdade eu não tinha me dado conta de uma outra questão, que é a questão da desigualdade até na questão digital, né? Esses alunos, a maioria deles não tinha uma banda larga ou uma quantidade de dados legal para assistir um vídeo no YouTube. Então eu mirei neles, acabei não os atingindo, mas atingi muito mais gente.
porque foi alcançando outras pessoas e se espalhando pelo Brasil ali pela falta de professores que falassem de forma muito simplificada e que falassem para o público de ensino fundamental. Porque há muita gente falando para Enem, na época se falava muito em vestibular, né, mas não tinha. Então eu acho que eu me desenvolvi bem e tive êxito por estar num nicho pouco explorado, que era o ensino fundamental, e pela facilidade de simplificar aquilo ali. Então foi aí que eu comecei. E a diferença entre preparar uma aula para a internet e preparar uma aula presencial, né? Seria o roteiro, que a gente chama de um roteiro no ambiente, né, de produção de vídeo, de videomaker, né, que a gente chama de roteiro, o professor falaria que é um plano de aula, né? Ou seja, eu tenho qual é a ideia principal, o que eu uso para chamar atenção, pontos que eu vou ali desenvolver, e sendo que eu tenho que fazer isso de forma resumida, que é a minha proposta. A minha proposta na internet são vídeos mais curtos. Um vídeo agora, um vídeo mais longo vai ter 17, é raro ter. A maioria vão ter até 10 minutos. Então eu preciso colocar os principais pontos, encadear essa ideia, né? Trazer algum ponto de virada, alguma coisa para atrair, né, a atenção. Enquanto numa aula presencial, eu tenho que fazer aquilo em blocos vou falar 50 minutos direto? Não vou, ninguém aguenta. Então eu faço um bloco disso, um bloco daquilo, perguntas. O que eu vou falar de pergunta para atrair atenção, para contextualizar? O que eu vou fazer para me fazer entender? Não vou ficar só falando, falando, falando. A aula não é uma palestra, né? É Então verdade, é diferente, né? tem que ter essa interação. Inclusive, é engraçado, né? Eu fui convidado para fazer uma aula para o governo do estado de São Paulo, porque tem essa questão do isolamento por causa da pandemia e tal, e eles estavam criando um repositório de conteúdos, né? E aí, uma coisa que eu achei meio estranha, mas assim, você pode falar com muito mais propriedade, é que a aula tinha que ter 45 minutos, porque seria a carga horária de uma aula presencial. Fala para o pessoal o que é fazer 45 minutos de vídeo. Direto. Não, Direto. isso aí chegou até a mim também, e eu fiz essa crítica também. E olha, quando a gente dá 2 tempos de aula, 2 tempos de 50 minutos. A gente não fala aquilo ali de tempo, né? Às vezes, por uma demanda, por um atraso, o professor sabe bem disso, a gente tem que correr para dar um conteúdo, você até fala, mas você sabe que é contraproducente, né? E especialmente com alunos mais jovens, com adolescentes, com criança, o adulto ainda fica olhando para você, olhando através de você, mas ele fica. O adolescente, ele não fica. Então, assim, se eu for, como eu já tive o azar de ter que dar 3 tempos seguidos para uma turma, eu tenho que fazer aquilo em blocos. Então, eu falo 20 minutos, eu falo 15, pauso, e aí dou um tempo, faço uma coisa, vou mais 15, em blocos de atenção. Então, assim, eu achei contraproducente, né? Eu entendi que a visão era burocrática. Se a aula leva 45 minutos, o vídeo tem que ter 45 minutos. Mas, né? E essa é um ponto que algumas pessoas não entenderam. A produção de conteúdo de aulas online não é uma réplica do que é feito em sala de aula. O que você Mesmo vai porque trabalhar é são os diferente, né? principais pontos. Na sala de aula vai ter a interação, vai ter a pergunta. Se não tiver a pergunta, eu vou perguntar. E isso dá um tempo. Vai ter aquele que, não entendi. Mas como é que você dá 15 minutos num vídeo no YouTube e essa mesma aula em 2 tempos em sala de aula? Por isso, eu vou contextualizar, eu vou perguntar, eu vou receber as perguntas, vai ter aquele que não entendeu e eu vou explicar tudo de uma outra forma. Então, é muito mais longo, né? Então, eu não preciso passar o mesmo tempo, né? Para dar o Sem mesmo dúvidas. assunto. Então, eu posso pressupor, e até serve como dica para os professores que estão nos assistindo aí, a gente pode começar a falar de ensino à distância no nosso país, já desde a época que o pessoal propunha cartas tinha aquele que você mandava carta para os Curso por professores, correspondência. curso por correspondência. É bem. Não é do meu tempo, hein? Nem bem que não é do meu tempo. Mas é a primeira tecnologia que tinha na época, então a gente não pode nem menosprezar, né? Agora, como você enxerga essa dinâmica que de uma hora para outra o professor é colocado, ele já tinha que preparar suas aulas através dos seus roteiros, mas ele é colocado essa pressão de ser um videomaker.
porque ele tem que, além de fazer um roteiro, ele tem que entender esses pontos críticos que você colocou, que tem a transição do vídeo, tem que prestar atenção, tem que ter elementos. Aliás, você trouxe alguma surpresa? Tem algum elemento aí que você vai querer mostrar? É, porque... Eu tenho procurado, eu estou numa série de vídeos agora que eu tenho procurado usar os modelos didáticos, que são coisas que a gente procura já fazer em sala de aula, né? Então, por exemplo, quem nunca, né, professor de ciências, a gente está estudando células e aí a gente vai fazer uma célula com doces, e aí vai ter é, retículo endoplasmático de Fine, vai ter brigadeiro, aí faz um bolo. Qual é a ideia? O que a gente está fazendo? A gente está tentando trazer esse letramento científico, trazer algo que é super abstrato, que ele nunca vai ver de forma tão detalhada, porque precisaria de um microscópio eletrônico de transmissão que se vai ter só na universidade. Como é que ele vai entender isso? Como é que ele vai? Então, eu vou ou fazer de biscuit, de massinha, ou de doce, de bolo, para se fazer entender, né? Eu tenho feito uma série de vídeos recentes que eu tenho assim mostrado, né? Mas eu não tenho um de biscuit. Vamos mostrar um coração de galinha, um coração de boi, para se fazer entender, né? Para ele entender como é que é o coração, né? E a gente é muito visual, né? E o professor de ciências tem ou deveria ter na sua formação a importância da experimentação, né? Isso é sempre, pelo menos para mim, eu tenho o privilégio de ter me formado na UERJ, e na UERJ nós tivemos uma boa formação em ensino de ciências. Isso era muito passado, a importância de experimentar. Sendo que na realidade de escola sem laboratório, eu trabalhei em uma escola uma vez que tinha laboratório, geralmente não tem. Então a gente vai trazendo dentro do ambiente de sala de aula mesmo o máximo que der de visual, de vídeo, de data show, de filme, de modelos, de massinha, para se fazer entender, para trazer um impacto, para que aquilo fique, né? Que não só passe, mas que aquilo tenha um significado, né, para o aluno. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem, né? Hoje a gente tem falado bastante em metodologias ativas. A maioria de nós fomos formados por aulas expositivas e para aulas expositivas, né? Então a pessoa fala, todo mundo ouve, enfileirado, e a gente sabe já que isso não funciona há muito tempo, né? E mais ainda, o mundo mudou, os professores precisam acompanhar, e esse tem sido o nosso desafio, né? Você perguntou aí, né, de como é que o desafio desse professor que não tinha esse aparato como eu já tinha, né? De se comunicar, como é que está sendo isso, né? E eu tenho visto, eu acho que primeiro que jogar a pessoa que não tinha essa prática do nada, obrigar ela, ó, você tem que fazer, é pesado, né? Para algumas pessoas é desumano, porque eu vejo o desespero, né? Procuro ser muito acessível, assim, às pessoas e professoras em especial, mas as mulheres me procuram bastante no direct para tirar dúvida. Eu vejo que algumas assim estão apavoradas. Eu vou ter uma aula pelo Google Meet, eu estou muito insegura. O Google Meet é ao vivo, é você e eles. Vai lá, são seus alunos, conversa com eles, Se fala joga, também o né? que você está sentindo. Mas é pesado, porque nem todo mundo tem a desenvoltura, nem todo mundo tem os aparelhos necessários. Então, às vezes, a escola por falta desse feeling, às vezes até expõe o profissional a uma situação constrangedora, porque ele tenta fazer o que dá, depois ele vira piada, porque ele gaguejava e tremia e parecia que ele não sabia dar o conteúdo, algo que ele super sabe, mas em sala de aula, com gente que naquele ambiente virtual ele não sabia. Então, eu acho que isso a gente não escolheu, né? Aliás, eu escolhi, mas os professores que foram parar nessa circunstância pela pandemia, eles não escolheram. A gente está se adaptando. Então, eu vou cruzar os braços também? Nunca fiz, não vou fazer, não gosto, não vou tentar. Não, você vai ter que tentar. Pelo E menos, né? buscar meios, conversar com pessoas, fazer cursos. Vai ser com slide? Faz um slide legal, né? Tem aulas, dicas de como fazer um slide legal. Bota GIF, usa Então, jogos. a minha única Vamos questão relacionada reinventar. A minha única questão relacionada a isso é a dificuldade mesmo assim de entender as ferramentas, né? Tem gente que que teve que ir de uma hora para outra se alfabetizar
com a informática atual, né? As pessoas estão Total, acostumadas com muito, muito, né? outro tipo bom, eu sempre mexi com computador, então sempre estava antenado nos softwares. Enfim, para mim é uma transição um pouco mais normal. Ela ainda está acostumado a lidar com Sim. vídeo, né? Agora, E muitos realmente, professores se orgulhavam de falar isso. Eu sou analógico, eu não gosto de tecnologia, eu não gosto, meu negócio é gente. E de repente ele se viu numa situação em que ele não podia ter essa escolha de escolher por gente, né? até o E Ducinho eu está percebo comentando, que ó, 4, 3, 2, 1, é, vaza. Agora você é youtuber. É isso mesmo. Não- e eu percebo assim, alguns professores, né, os grupos de escola, que eles até implicam um pouco, né? Falam assim, olha, você não é YouTube, né? O YouTuber, ele tá tendo a postura e com quem está se comunicando, o viés comercial. Não, você é um professor. Você é um professor que está se comunicando com seus alunos de uma forma diferente, né? E encarnar isso, não. O que que eu sou? Eu sou um professor. Eu não sou um artista, vou ter que botar uma peruca e dançar. Não, não, não. Você não é um animador, não, você é um professor. Mas Exatamente. nem você vai se resignar, já estou com 20 anos de magistério, não aprendi assim, eu vivi assim e vou morrer assim, entendeu? Porque o mundo ele vai te atropelar e pensar, poxa, o meu aluno ele é desse tempo. Se eu quero me comunicar com o aluno desse tempo, eu preciso acompanhar o mundo, né? Na medida do que Exatamente. der. Né? Na medida do que Exatamente. der, claro. Eu detesto. O que que dá para você? Dá para fazer pelo menos um slide e a sua voz atrás, que aí seu rosto não aparece? Então vai na fé. Vai com a voz mais animada que tem, com o slide mais animado que tem, e vai na fé. E você não aparece. Ah, não, slide para mim não dá. Eu sei fazer quadro. Pendura lá o celular, quadro e giz e vai na fé. E vai na fé. Né? E eu Exatamente. Eu acho que acho o que é assim. professor ele vai se reinventando. Né? A gente se reinventa muito, o professor é muito criativo, né? Eu acho que a gente tá É nessa. necessário, né? Lidar com o ser humano requer uma habilidade extra, né? O professor realmente sensível agora, eu tenho certeza que ele, preocupado com o seu estudante, está fazendo das tripas coração para poder levar aquele conteúdo e manter a questão da magistratura, né? Porque dar aula é uma função muito nobre, né? E eu tenho certeza Sim, que, apesar das dificuldades, os professores estão se esforçando, eu tenho certeza. Ah, me diz uma sim, coisa. total, total. Como você enxerga, primeiro, voltando à questão da pandemia, como você enxerga voltar à sala de aula, né, depois desse tempo? Aqui em São Paulo começa a se discutir muito a questão a questão das aulas híbridas. Eu não sei como que está essa discussão aí no Rio de Janeiro, acho que é importante a gente se posicionar. E o quanto isso acelerou o processo todo de fluência digital da malha de ensino. Quanto você acha que vai aproximar aquele ato que existia entre o professor, que às vezes se orgulhava de ser analógico, e o estudante que agora vai ter o mesmo ambiente compartilhado com o professor. E aproveitando isso, eu queria dizer se nós teremos, com essa questão dos professores se descobrirem através da digitalização, mais colegas como você, como eu, que estão criando conteúdos na internet, como você enxerga isso? Sim. Eu acredito que essa nova condição, ela instigou muita gente. Surgiram muitos canais no YouTube, né, de professores, mas o que vai dizer é o tempo, se ele vai ter constância e ele pegar gosto para manter aquilo ali, né? Mas eu acho que sim, fez com que muitas pessoas que até já gostariam saírem da sua zona de conforto, né? E se lançarem. Então, eu acredito que sim, vai ter um aumento de professores, a gente chama de edutubers. Então, os edutubers produzindo conteúdo e produzindo suas aulas, produzindo dicas. E, em especial, é uma carência que se via muito grande no YouTube, né? Que é a plataforma que eu verso, e até para as crianças. Então, assim, talvez muitos pais de crianças pequenas reclamavam muito isso. Poxa, meu filho está aqui no segundo ano, na segunda série, né? Não acho nada para ajudar ele com matemática, né? Então, assim,
talvez aquele professor que estava lá em sala de aula, que não tinha ainda feito, se colocou e vai estar ajudando muitos pais, né? Que o pai vai ter que estudar para poder ajudar o filho, né? Eu vejo que a gente também serve esse apoio, né, para os pais, de revisão. Então, eu acho que vão surgir muitas pessoas, muitos profissionais, sim, que vão se lançar dessa outra forma. Porque é muito gratificante. A parte financeira, diretamente de YouTube, ela é pequena, então, assim, meus vídeos são monetizados, então dá um dinheiro, mas não dá para eu me valer disso. Vou viver de YouTube. Não, ninguém vive de YouTube, não dá. Só que é realmente muito, muito grande e da área de entretenimento, não é o caso da educação. Então, assim, tem uma questão de grana, tem uma questão de te levar a outras. Ser uma vitrine do seu trabalho chegar a outras pessoas. Sim, se você quer isso, isso é bom, né? Faz parte do seu currículo. Mas a gratidão que a gente recebe é muito grande. Assim, acho que no dia que eu tô na bad, é só eu entrar lá nas minhas mensagens de YouTube e ver o quanto de amor, de gratidão, de carinho, de ai, obrigada, você me salvou, você me ajudou, eu te amo. Então, assim, isso é muito bacana. Então, vão ter mais surgindo aí. Mas agora, em relação a essa volta, né? Aqui, eu sou do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro tem se pensado, algumas escolas estão começando a pensar, mas ainda é tudo muito incerto, né? Ainda é tudo muito incerto por conta das condições que a gente tem, né? Tem se pensado nessa coisa do ensino híbrido, parte presencial, alguns alunos no presencial, outros no online, depois troca, mas com certeza os recursos tecnológicos eles vieram para ficar. Então, assim, mesmo em 15 dias, 20 dias, um professor que não sabia nada de Google Classroom, ele aprendeu, ele sabe, ele pelo menos o básico ele sabe. E são coisas que vieram para ficar. Muitas atividades elas vão ser feitas agora à distância. Então, algo que não se pensava antes já entrou. É como se a gente tivesse feito um curso de um ano em tecnologia de educação, foi feito ali em 20 dias, na marra, mas foi, né? Mas essa volta ainda é desafiadora, né? Tanto produzir, né? Eu vi uma pessoa aqui comentando nos comentários que a diferença, né, para trabalhar com criança, né, dar aula online para uma criança, para um adolescente, para um jovem, para um adulto, e é super diferente, né? Então imagina se a professora lá, né, do pré-1, ela vai cumprir as 4 horas em vídeo, vai contar a história, vai brincar, não é a mesma coisa. A atenção é diferente. Então, assim, foram feitos ajustes. E agora nessa volta também, né? Para tentar ainda manter o distanciamento social, considerando que crianças são mais difíceis de. Elas até entenderam o cuidado que tem que se ter em relação ao vírus, mas na hora ali que ela vê o amigo, ela quer abraçar, tira a máscara, troca a máscara, a minha máscara é mais bonita que a sua, pega a minha que eu pego a tua. Na prática, isso é mais difícil, né? Salas que não são muito arejadas. E o que a gente tem visto, assim, uma realidade dura, é que muitas escolas elas têm quebrado, né? Muitas escolas elas não conseguiram dar conta. Então, a escola particular já sofre a questão da inadimplência. Então, assim, as escolas que são grandes, que estão conseguindo segurar essa onda, que tem um investidor que consegue segurar a onda de tecnologia, a gente vai ter metade da turma aqui, metade da turma assistindo a mesma aula em casa. Não é para todas. Então, infelizmente, muitas vão quebrar e outras que conseguiram suportar essa tsunami, elas vão sair com com outras ferramentas, com professores reciclados, mas a gente sabe que não é para todos, né? Como vai ser com a escola pública? Então, mas Como a vai escola ser, pública, né? além de tudo, vai ter um acréscimo considerável de estudantes, né? Porque os pais também perdendo poder aquisitivo, eles vão Sim, perder está acontecendo, né? Muita é, gente saindo das escolas particulares, parando de pagar e matriculando nas públicas. é, Tem isso também. então, aí Tem esse. a escola pública, que muitas vezes compartilha o mesmo professor, né? Que a escola pública particular são os mesmos professores, agora os ambientes e as dificuldades são diferentes, né? Os desafios
no público e no particular, eles são bem diferentes, né? Inclusive É aqui, verdade. eu não sei como como está sendo feito no Rio, mas aqui em São Paulo, em particular, para superar essa questão. Esses dias eu vi eu acho que até vou até exagerar um pouco, mas assim, vou contar um particular. Eu estava assistindo o jornal, né? E eu vi a história do menino que ia na praça pegar a internet do açougue para poder ver aula virtual no celular, porque ele queria continuar estudando e ele via aquilo importante. É chocante essa realidade, né? Você vê uma criança se esforçando indo na praça, correr risco debaixo do tempo para poder pegar a aula, para poder estudar. Cara, aquilo me comoveu de um jeito. De qualquer maneira, Sim, é. aqui em São Paulo, eles estão disponibilizando as aulas na televisão. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Por mais que a gente faça o É, conteúdo chegar, você tem tem um pouco a na questão da televisão, tem interação, impressão de apostilas também. Meu tem priminho a questão da apareceu, Davi, interação, né? mas tem a questão de, aqui, por exemplo, o Estado mandou apostilas impressas para pessoas, por correio, algumas apostilas desatualizadas, então, né, não tão eficazes, por não estar preparado mesmo, ou não ter tido essa sacada de fazer essa coisa de uma outra forma. A defasagem ela vai ser muito grande, assim, a desigualdade que a gente vai ver entre um aluno de uma que está num colégio com uma mensalidade mais alta, que conseguiu segurar essa onda, né? E de um aluno de uma escola pública que não conseguiu, vai ser muito diferente, né? Então, assim, alunos meus do particular que estão aí na boa, tendo aula normal, fazendo avaliações, e para eles se adaptaram. Enquanto no meu público eu tenho 10% de participação, 20% por N fatores, né? Então é bem delicado mesmo. Vamos ver aí como vai ser essa volta, né? Com Ô, todas as Rafa, demandas necessárias. como você enxerga essa defasagem quando a gente pensa no Enem? Porque o Enem, ele pressupõe uma igualdade de condições, mesmo a gente já sabendo que normalmente ela já não existe, né? Mas, Sim, assim, aumenta muito a diferenciação social nesses casos, né? Quando você consegue muito, ter muito. um local tranquilo para você estudar, tecnologia para você acessar o conteúdo, é uma coisa, que é a realidade da escola particular. Agora, o Sim, estudante, que não dá nem para culpar o estudante pelo desinteresse possível que ele esteja do conteúdo, porque é aquilo, todo mundo da noite para o dia teve que criar conteúdo, os governos também estão se organizando, né? Não dá nem para culpar, porque ninguém estava esperando, ninguém imaginava que da noite para o dia todo mundo ia para dentro de casa, né? E nem os filósofos verdade. conseguem pensar direito essa história e estão redimensionando tudo isso. Então é uma coisa Voltamos bem para a complicada. caverna. Voltamos para a caverna, conversando com poucas pessoas. A gente tem a sorte da tecnologia para poder levar isso adiante, mas alguns. Encurtar essas distâncias. É. Como você enxerga essa Eu acho que disparidade? essa disparidade ela já era real, né? Antes, né? Só que pelo menos enquanto o aluno ele estava conseguindo ter, porque considerando que esses concursos, como o Enem, ele é um concurso conteudista, então ele quer uma grande quantidade de conteúdos. E nesse ano, um aluno que ele não, que ele acompanhou um pouquinho pela televisão, um pouquinho pela apostila impressa, um pouquinho a densidade de conteúdo dele não é a mesma do que um aluno, né? Como um aluno meu que apareceu aqui agora, o Pedro, um aluno mega estudioso, ativo e que está ali acompanhando, fazendo aula, revisando. Então, para ele já está difícil, mas ele ainda foi exposto e teve acesso a esse conteúdo mais sólido. Então, para todo mundo, tanto é que foi adiado e possivelmente não vai ser nem esse ano, né, o Enem. Porque para todo mundo está ruim, por N condições. Mas a desigualdade ela fica muito mais forte nessa hora, né? Entre os alunos da escola pública, os alunos que estavam podendo fazer um cursinho e agora não, vamos parar, não vou poder pagar cursinho num ano como esse, com tanto desemprego, então perdeu mais ainda. Então isso aí não é à toa que o movimento, né? A campanha para adiar o Enem foi muito forte, né? Porque viu-se que não tinha condição, né? Só na cabeça de alguns que estava fazendo sentido.
Ai, falando em Eu queria falar uma coisinha aqui dentro do Claro. nosso tema principal sobre a questão da alfabetização científica. Eu posso falar que eu deixei Não, aberto um aqui você não textinho pode, aqui aqui? você manda. Que a gente, né, o pessoal que tá entrando aí, a gente se propôs a falar um pouquinho sobre roteirização, né? O Will vai saber falar muito mais, porque ele é da televisão aí, ó, todo cheio das modernidades, então ele entende muito mais de roteiro, né? Mas a gente se propôs também a falar sobre a alfabetização científica. E o que eu percebi? Que muita gente não sabe o que é, né, a alfabetização científica. E até ficou curioso, pessoal, eu quero ir lá na live então para saber o que é, né? E a gente foi falando um pouco aqui ao longo, mas eu queria, assim, mostrar de uma forma mais concentrada, né, Vai lá, esse professora, estou na sua conceito. primeira carteira. Quando a gente fala de alfabetização científica, vale a gente ressaltar que é um daqueles conceitos que tem várias definições, né? Então, dos diferentes autores, e que também aqui no Brasil a gente pode, alguns livros eles traduzem como letramento científico. Então, para alguns autores, a alfabetização científica e o letramento científico eles são a mesma coisa, e para outros ela tem uma ligeira diferença. Do que a gente está falando? Quando a gente fala de alfabetização, fica fácil a gente entender. Ah, alfabetizar é ensinar os códigos, né? Então, conhecer as letras e que ele possa unir esses códigos. Então, se eu falo de alfabetização científica, é importante, e a escola tem esse papel, a revista de divulgação científica tem esse papel, um canal no YouTube pode ter esse papel, né? Os pais em casa podem ter esse papel, apesar de ser mais difícil, mas podem ter. O Globo Repórter pode ter esse papel de passar os conceitos de ciência, mas na escola abraça isso mais. Ou seja, eu passar os códigos, como que funciona a ciência, o que é um método científico? A ciência ela se desenvolve como? Olha, a gente vai observar, a gente vai criar hipóteses, a partir da criação de hipóteses, a gente vai testar essas hipóteses. Testando essas hipóteses, esses testes podem levar um tempo. A gente vai divulgar esses dados, a gente vai ler o que já foi escrito, entender esses passos que a gente aplica para a vida. Né? Eu tenho um vídeo, que é um vídeo de método científico, e são exemplos que eu uso em sala de aula e também lá no vídeo. Se a gente usasse as etapas do método científico na vida, a gente erraria menos. Até para contar uma fofoca, a gente erraria menos. Porque, não, peraí, vamos lá. Qual foi a história? Tu observa, tu criou a tua hipótese, mas você não pode sair divulgando a tua hipótese se você não sabe se é verdade. Tem que testar primeiro. Então, verifica. Vê com alguém, vê com o outro, confirmou a tua hipótese. Depois de confirmar a sua hipótese, você publica. Você comenta com alguém, você espalha. E não você simplesmente espalha. Não é à toa que as fake news estão aí adoidado. O que faltou? Eu só criei minha hipótese e divulguei. Não precisei, não conferi, não Eu acho testei, não exatamente o verifiquei forte com quem ultimamente. sabe, né? A gente só. Então, o método científico, as etapas do método científico, elas ajudam a gente a ter mais coerência, mais solidez, né, na forma que a gente vai formular a nossa opinião. Isso faz parte da alfabetização científica. Mas, quando a gente. Esse termo ele veio do inglês, né? E ele também é traduzido como letramento científico. E a gente está no ano, né? Teoricamente, 2020 foi o ano marcado para o início da implantação da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que seria, né, um documento normativo para unificar os conteúdos básicos a serem ministrados por todos os professores do Brasil, de forma que a gente se entendesse mais ou menos aí. E uma das bandeiras que a BNCC levanta e que o PCN, que era o que nos regia antes, não levantava, é o letramento científico. Então, para nós, professores de ciência e outras ciências também, estou puxando para a minha área, ciências biológicas, né? Mas temos aí as ciências físicas, as químicas, a importância disso. E quando eu falo de letramento científico, de alfabetização científica, eu estou falando de eu preciso dar esses elementos para que o aluno, para que a pessoa que me ouça, ela consiga aplicar isso no cotidiano. Ele não pode só ouvir e isso não fazer o menor sentido para a vida prática dele. Ele precisa ser, então alguns autores colocam assim, olha, você precisa ser alfabetizado, conhecer o código, mas se você não consegue trazer aquilo para a tua vida, você não é letrado. Você sabe que C com A faz K, S com A, casar. Mas você não consegue trazer isso para a tua vida, você não é letrado, você é só alfabetizado.
Então, a gente precisa que as pessoas tenham alguns elementos da ciência, mas que ele consiga aplicar isso no cotidiano. Ele precisa estudar o sistema respiratório em sala, né? E depois, quando alguém falar, olha, fulano, ele tá com bronquite, que você, tá, bronquite, brônquio, eita, então, entendi. Que quando o médico, ele te passa um remédio, que você lê uma bula, só não entendo bula, você lê aquela bula e fala, você tem que tomar de tanto em tanto tempo, a ação vai ser em meia hora, a absorção pelo intestino. Ah, intestino, lembro, intestino, já me situei aqui, né? Ou que, quando alguém fala, olha, você tem que higienizar bem as mãos para eliminação do vírus. Que você entenda que qualquer sabão ele vai fazer isso, que eu não preciso comprar um Protex para fazer isso, porque bactéria não é vírus. É diferente, são conceitos diferentes. Então, essa aplicação. E aí, eu queria trazer aqui um trechinho do que diz aqui na BNCC, diz assim, espera aí. Ao longo do ensino fundamental, a área de ciências da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência. Então, eu quero que o meu aluno ele tenha aqueles conceitos, que ele consiga aplicar e que isso consiga chegar em casa, né? Eu trabalho isso demais em sala de aula, nos meus vídeos, de, olha, eu estou dando aquele conceito, mas sempre contextualizando aquilo e para que ele consiga, quando ele vê um pai, uma mãe, um tio fazendo errado, que ele consiga, não é isso não, eu aprendi isso aí. E não que, não, mas minha avó me ensina assim. Então, nada do que eu expliquei cientificamente conta, porque se a sua avó falou que é dessa forma, eu preciso que ele Exatamente. consiga, não, vó, sabe que eu aprendi? Que, na verdade, isso aí antigamente pensavam assim, mas isso é assim, assim, assim. Ah, então ele está letrado cientificamente. Ele Sabe como conseguiu eu, pegar e levar adiante, sabe né? como professor, como eu ajo nesse caso? É, como professor, eu vou me aproximar das exatas, mas eu vou usar um modelo de explicação muito parecido com o que você usou dos brônquios, né? Como professor, eu sempre existe no caso da física existe uma ferramenta para comunicar a física que é a matemática, né? A matemática é uma ferramenta necessária para você poder comprovar as observações conceituais e poder atestar a veracidade de uma observação, né? Ah, o letramento científico na minha cabeça de professor, e eu aplicava isso em sala de aula, eu fazia E ó, quando alguém comentou aqui que o som tá baixo. o meu som tá baixo? Não sei se Nath é o meu, é o dele, como é que tá isso aí? É. O Ah, o seu meu tá parece que mais estava um baixo? pouquinho mais baixo. É que eu tava um pouquinho mais Cheguei aqui longe. mais perto, o celular, para ver Tá bom. se melhora. Ah, agora sim. Agora vou falar um pouco mais forte, assim, que a voz da Rafa é poderosa, então aí a minha fica para trás. Então, a ideia é o seguinte: quando você está dando aula, a ideia é que você utilize o que a pessoa está pensando e não a deficiência que ela pode ter do código. Então, aí, para a ciência, quando eu dava aula, eu falava assim: pessoal, é o seguinte, eu sou professor de física. A física usa matemática para explicar a realidade, o que você quer para chegar a um resultado. Mas, para a física, o conceito de física que a gente gostaria que você entendesse é o conceito, não a ferramenta matemática. A ferramenta matemática, ela comprova e tem sua importância. Se você não sabe a matemática, escreve em português o que você está pensando. E eu dava 0,75 pontos na prova para quem me explicasse dessa maneira. Porque, assim, eu queria entender se eu estava sendo eficiente na minha fala como professor e fazendo com que o aluno pudesse discutir com a avó em casa, né? Aliás, você percebe quando você está ensinando de maneira eficiente, quando um estudante chega para você e diz assim: olha, professor, na minha casa aconteceu tal fato, meu pai veio com essa ideia e eu falei que não era bem assim, porque eu aprendi isso e isso na escola. Então, quer dizer, você conseguiu fazer com que ele mudasse o seu conhecimento, né? E construísse uma nova hipótese que fizesse sentido para ele.
né? A ciência Sim, está por dizendo que exemplo, tem isso que... que você deu exemplo da física, né? Você ensinou máquinas térmicas, ensinou que a geladeira é uma máquina térmica, e muitos antigos tinham a prática de pendurar umas peças de Uma roupa para roupa. secar atrás, né? E aí você explicou aquilo para ele, disse, olha, isso vai levar a um gasto de energia muito maior. Ou seja, Exato. ele pegou aquele assunto, ele pode não lembrar mais os detalhes da máquina térmica, né, do calor, como ali a energia em trânsito, mas ele conseguiu trazer isso para casa, de que, olha, é, isso leva a maior gasto de energia. E é importante nós, como você falou aí na avaliação, né? A avaliação é um assunto à parte, mas nós, enquanto professores, o que que a gente. Será que a avaliação é só ele tem que acertar absolutamente tudo de uma ponta a outra, ou um pouco do que ele entendeu, o conceito do que ele aprendeu, né? Esse é um desafio para nós, professores, também. Por quê? Porque, por um lado, a gente tem os concursos, puxando conteúdo, como a Poliana puxou aqui, e aí eu preciso, por exemplo, te dar um exemplo prático. Eu tinha pouco tempo para dar uma aula para um ensino médio, por uma série de problemas, meiose e mitose. Eu precisava para isso, eu tenho que falar as 4 fases de mitose, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Depois eu vou falar de meiose, que tem mais 4 fases, que subdivide mais 5 na prófase. Isso vai levar um tempo muito grande. E aí, uma alternativa que eu tenho o que ele precisa entender disso? Olha, mitose, processo de multiplicação celular, você está crescendo, você está cicatrizando, está acontecendo mitose. Isso ele leva para a vida. Olha, um câncer, ele pode ser uma disfunção e essa célula está se multiplicando, fazendo mitose de forma descontrolada. Ele leva. Olha, na meiose, se houver uma disfunção, uma falha na meiose, por exemplo, pode levar ao surgimento de síndromes. Por exemplo, como a síndrome de Down, um cromossomo a mais, a trissomia do 21, ele leva para a vida. Aí eu falo, poxa, cumpri a minha missão de letramento científico, porém, ele está pronto para encarar o Enem? Ele não está. Por quê? Porque o que o Enem, o concurso, ele vai pedir, um concurso específico lá de medicina, ele quer que ele saiba prófase, metáfase, anáfase, telófase e todos os seus detalhes. E aí que a gente vê a diferença. Então, poxa, para uma escola que não teve aula porque um dia faltou luz, um dia porque o chefe do tráfico morreu, mandaram fechar tudo, um dia porque choveu muito, aí ele teve isso aqui. E para o outro que teve 4 aulas desse mesmo tema, novamente a gente vai ver essa desigualdade. Esse aqui, ele até saiu letrado. Ele entendeu o básico de mitose e meiose. Porém, esse aqui que teve 4 aulas em detalhes, em vídeo, na hora lá da vida, do concurso, esse aqui vai estar na frente desse aqui. Então, é Tá uma na angústia que o vantagem. professor tem, né? Eu preciso letrar, mas eu preciso fazer mais, né? Eu vou me preocupar só. E às vezes o que a gente tem que se preocupar ele precisa para a vida. Eu preciso instrumentalizar ele para a vida, contextualizar. Contextualização é super importante para ele trazer isso para a vida. Mas É, eu a sempre vou gente, ter outra demanda. E a é, prova? E o é, concurso, né? realmente é uma angústia do professor. E eu sempre costumo dizer também, eu acho que faz parte também de uma questão que você deve avaliar sempre, o fato o estudante não necessariamente tem que ter o conteúdo suficiente para se tornar um cientista. Só que a ciência, ela é para todos. Porque eu vou dar um exemplo, até vou pedir pedir para você uma orientação. Ah, quando você tem um problema de pandemia, pandemia era um conceito que era estudado na biologia, na geografia, em outros parâmetros escolares, mas assim, você sabia que era uma pandemia, mas você nunca imaginou na sua vida que você ia passar por isso, né? Nunca. Nunca. Nunca Aliás, imaginei. parecia uma coisa extremamente remota. Quando se fala pandemia sei lá, de gripe, é uma Total. coisa. Eu, Agora, uma eu me pandemia lembro, eu consigo lembrar da cena de eu explicando esses conceitos, epidemia, endemia e é, pandemia, nunca era muito, imaginei viver. era muito fora da caixa pensar uma coisa dessa. É muito louco, mas a gente está vivendo isso, né? E com a gravidade que isso tudo propõe. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da OMS
tem professores aí e tal. E como se usa a cultura científica aqui no final, isso que você falou, olha, leva a casquinha, entende o câncer. Esses exemplos práticos que você utilizou, eles fazem parte da realidade da educação científica, da cultura científica de um povo, né? E eu costumo dizer, eu disse no começo da transmissão, que um povo sem cultura científica é um povo doente. Porque ele não sabe, que ele não pode ficar colocando a mão na máscara, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância e o quanto esses processos que a mídia largamente está difundindo agora, mas como a ciência teria um papel, e tem esse papel, de informar para que as pessoas façam o que devem fazer. E que você não pode acompanhar um conteúdo na internet com pessoas fazendo transmissões, passando exemplos errados. A gente precisa ter cuidado para falar sobre esses assuntos. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Sim, sim. Eu pego o gancho com a BNCC, né, o que está o fundo aí do que a gente está trabalhando em escolas, que é a minha realidade. E a BNCC, ela orientou que a gente deveria trabalhar 10 competências gerais, de forma interdisciplinar em todas as disciplinas, são 10 competências. Uma dessas competências é o pensamento científico, ou seja, uma competência que é orientado aí a todos. Pensamento científico. Exercitar a curiosidade intelectual. E aí, quando a gente pega o letramento científico, volta a esse conceito que é aí uma bandeira, né, a orientação para que a gente trabalhe, ele fala isso que você falou, olha, com o letramento científico, a gente quer promover o interesse para se engajar em questões científicas, mas para ele ser um cientista, nem todo mundo vai ser, mas para ele ser um cidadão crítico, capaz de compreender e tomar decisões sobre o mundo natural e as mudanças nelas ocorridas. Então, compreender o conceito e aplicar esse conceito. E aí a gente chega nessa situação que a gente está, né? E aí a gente ressalta a importância do professor de promover esse letramento científico, mas daí a gente chega nesse impasse, nesse momento que a gente está, onde a gente precisa saber e seguir quem entende, né? Quem está estudando, quem está se especializando. Então a gente tem aí a Organização Mundial da Saúde, que vai ter ali, não é uma coisa aleatória, ela vai ter ali uma série de especialistas que estão se debruçando nos trabalhos que estão sendo feitos para emitir aquela opinião. Então, se eu quero ter uma opinião sobre um assunto, vai ser uma opinião. Não, eu acho, nada de eu acho. Eu tenho que ver quais são as evidências, o que foi testado. Então, eu vou procurar, se eu quero saber, por exemplo, estou com uma dúvida sobre um boato sobre o câncer, vou dar uma olhada, então, no site do INCA. Eu vou olhar na área, vou ver com os especialistas. Então, se eu tenho uma organização mundial que está reunindo as informações sobre a saúde, vou dar uma olhada nesse site, então, para ver essas informações. Então, é importante a gente seguir e até seguir, falando aqui, né, de internet, siga páginas, às vezes a gente quer só seguir páginas sensacionalistas, páginas de humor, siga páginas de instituições de saúde, siga páginas da Fiocruz, siga páginas de produtores de conteúdo de ciência sério que vão te esclarecer, e tem muita gente boa aí, né, para você, siga páginas que vão até estar trabalhando com esse papel de pegar algo que está em inglês e traduzir, né, para que a gente consiga estar mais instruído e usar isso para a nossa vida, né, usar esse conhecimento. A gente tem mais 1 minuto e 30 para acabar a nossa live. Nosso tempo estourou. Rápido, cara, eu tenho raiva disso, mas, assim, eu acho que é importante a gente respeitar a audiência também, senão começa a esvaziar e a gente pode ficar falando por horas. Com certeza. Eu queria que você desse as considerações finais para poder despedir da audiência e depois que a gente terminar aqui, a gente bate mais um papinho. Verdade. Então, queridos, obrigado aí que vocês estiveram conosco. Espero que a gente possa ter, pelo menos, aí ter trazido um pouco mais a importância do letramento científico, da alfabetização científica. E contem comigo aí, podem entrar em contato comigo, meu Instagram, @maiscienciasrafaela, para a gente trocar, tirar dúvida. Eu posso mandar aqui esses links que eu li, né, do INEP, alguns artigos científicos sobre esse tema também, posso mandar para vocês. Então, por favor, vamos continuar aí trocando. A gente acaba aqui ao vivo, mas a gente continua conversando aí. Tá, sem dúvida nenhuma. Aliás, esse espaço do Nós Somos a Ciência é muito democrático. Agradecer o fã-clube, a família tá toda aí, ó, minha prima. Tem que fazer igual no programa da Xuxa. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha tia.
É isso aí. Todo Obrigado, mundo que está Miriam. aí Obrigado pela acompanhando, os amigos. divulgação. Aliás, seu fã-clube é imenso, porque você é muito competente no que faz. Queria agradecer mais uma vez para você, Rafa. Você abrilhantou o nosso discurso hoje da ciência. E convidar todo mundo para curtir, compartilhar esse vídeo, conhecer conteúdos do nosso da ciência. E fica a dica aí, pessoal. Olha, mais ciências no YouTube, a biologia de qualidade de primeira. Tá aí. Tchau, Beijo, Rafa. querido. Coraçãozinho para vocês.